Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Galera, nessa aula a gente vai fazer então a fatoração de expressões algébricas, tá? Então o que é uma fatoração de expressão algébrica? Faremos alguns exemplos, algumas técnicas de fatoração e vamos relembrar lá aqueles produtos notáveis que são importantes para fatorar uma expressão, beleza? Então vem comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal e compartilhe com seus amigos. Beleza? Então vamos para a aula e que a força esteja com você. Valeu! Pessoal, bem-vindos de volta à aula então de fatoração de expressões algébricas, beleza? Então essa aula é um pouquinho longa, então vamos começar já para não demorar muito, né? Muito bem, então o que é fatorar uma expressão algébrica? Fatorar é converter, né, essa expressão na forma de produto. E para que a gente faz isso num exercício, no vestibular, por exemplo? A gente faz para poder simplificar expressões geralmente e você, de repente, ter um resultado lá que tenha na resposta ou algo do tipo. Tá? Então é importantíssimo saber fatorar. Para fatorar, tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem que saber produtos notáveis, né? O primeiro ponto importante. E segundo ponto importante, você tem que ter raciocínio, porque algumas fatorações você tem que dar uma enxergada nela, meio que, né, quem lembra Thundercats aí tem o olho de Tandera, você tem que arrumá-la matematicamente de forma que você não altere o valor para você poder encontrar lá um produto de expressões, tá? Porque fatorar é, na verdade, converter em produto e para você simplificar, por exemplo, alguma expressão que seja lá. Ok? Bom, então, lembra quando você fez fatoração de um número? Por exemplo, vou fatorar o 30. O que você fazia? Você convertia aquele 30 em produto, né? O que é o 30? O 30, por exemplo, sei lá, 3 vezes 10. Mas o que é o 10? 10 é 2 vezes 5. Então é 3 vezes 2 vezes 5. Né? Então você fatorou um produto de números. Tá bom? Bom, aqui, ó, eu vou mostrar para você da onde que veio a fatoração. A fatoração, na verdade, né? Da onde que ela veio? O que é fatorar? É converter em produto. Então, na verdade, ela veio da propriedade distributiva, a fatoração. Olha essa figurinha aqui, né? Tem aqui um retângulo, né? A área desse retângulo é fácil você saber que ela vai ser o lado, né? Vezes o comprimento. Então, vai ficar A que multiplica X mais Y. Só que se você observar aqui esse retângulo, ele está dividido em dois retângulos menores. Né? Temos um retângulo menor aqui, ó, esse carinha aqui é o A, E, F, D. A área dele vai ser Azinho VX. E a desse carinha aqui do lado direito, que é o retângulo EFCB, ela vai ser Azinho vezes Y. Então, na verdade, essa área grande aqui, né, que é A vezes X mais Y, é a mesma coisa se você fizer A vezes X mais A vezes Y. Olha que interessante. Ou seja, na verdade, né, fatorar, ela veio da onde? Ela veio da distributiva, né? Que aqui eu faço, por exemplo, né? Como é que eu faria aqui a distribuição? Eu faria A vezes X mais A vezes Y, que é o que deu aqui. Beleza? Isso daí que veio a fatoração, né? Da propriedade distributiva. Tá? Então, para a gente poder fatorar, a gente tem que lembrar alguns produtos notáveis, né? Vamos ver se vocês lembram aí de alguns produtos notáveis. Para a gente poder fatorar, senão não tem como você fatorar sem lembrar disso, né? A gente viu na aula anterior, aí, quem não viu essa aula, dá uma olhada no canal aí que ela está aí, tanto a aula de teoria quanto a aula de exercícios, beleza? Bom, o primeiro deles aí, vamos pegar lá o primeiro, que é o mais simples, então já vimos o fator comum, vamos usar o fator comum como também sendo um produto notável, vai. Então, fator comum, eu não vou escrever tudo não, tá? Só alguns. Então, no fator comum você vai ter lá, por exemplo, então, um formato assim, né? Você tem um A, sei lá, AX mais um AY. O que é fator comum? É você pegar um fator que é comum para os dois e colocar em evidência, né? Então vai ficar A que multiplica X mais Y, certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Sei lá, 3x mais 3y. Então vai ficar 3 que multiplica x mais y. Tá bom? Então esse é fator comum, só colocar o fator que é comum para os dois em evidência. Tá? Vou continuar aqui do lado. Ok, professor, vamos lá. 2, né? Um outro exemplo seria a diferença de quadrados, né? Vamos pegar lá, por exemplo, então, né, você tem que lembrar que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, que multiplica a menos b, tá, pessoal? Então, é essencial que você saiba, que você relembre, né, esses produtos notáveis, tá bom?
Vamos fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, lá, vamos pegar o 9x ao quadrado menos o 4y ao quadrado. Isso é igual a 3x menos 2y, que multiplica 3x mais 2y. Né? Porque, na verdade, o 9 é 3 ao quadrado e o 4 é 2 ao quadrado, tá? Ok? O outro... Vamos lembrar um outro, né? Produto notável, trinômio do quadrado perfeito. Trinômio do quadrado perfeito, né? Famosíssimo aí. Né? A mais ou menos B. Vamos colocar mais ou menos B ao quadrado, né? Vai ficar quadrado primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Um exemplo aí. Vamos pegar lá o 2x mais 1 ao quadrado. Vai ficar 4x quadrado menos 2x vezes 1 vezes 2, né? Então, menos 4x, certo? Mais 1. Beleza? Ok. E vamos fazer mais, né? Vamos lembrar agora um pouquinho mais chatinho, que é a diferença de cubos, né? Então tá lá, vamos pegar, por exemplo, então A mais ou menos B ao cubo, a diferença de cubos, né? Então a diferença de cubos, aliás, não é o cubo da diferença, né? Diferença de cubos, olha eu viajando, diferença de cubos, isso é legal também, tá? Um pouquinho mais chatinho de saber. Vamos fazer os dois, a diferença e a soma de cubos, mais ou menos B ao cubo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais aqui, branquinho e o menos amarelinho, tá? Vai ficar legal. Bom, se for positivo, vai ficar... Lembra que você repete o sinal do positivo, né? No primeiro termo, A mais B, que multiplica A ao quadrado. Agora troca o sinal, menos AB mais B quadrado. E se você usar menos aqui, você vai usar menos aqui e você vai usar mais aqui, tá? Então sempre o primeiro termo, esse primeiro, vamos dizer assim, a primeira expressão que está aqui, o sinal que você usa aqui é o mesmo que está aqui, tá? Se você usou mais aqui, você usou mais aqui. Se você usou menos aqui, você usa menos aqui. E na outra você troca o sinal. Beleza? Tranquilo. Então você tem que lembrar esses 4 produtos notáveis pelo menos para você poder, né, não se dar mal nessa matéria. Beleza, galera? Mas parece que tá... Ok, bom, vamos continuar então. Bom, uma técnica que a gente usa para poder fatorar é a chamada técnica por agrupamento. Tá? Vou para cá porque deu ruim aqui. Beleza. Deu ruim. Eu vou limpar essa tela aqui, tá bom? E vamos para cima. Ok. Belezinha, chegamos lá. Então vamos lá. Técnicas de fatoração. Técnicas de fatoração. Por agrupamento, tá? Então vamos ver por agrupamento. Fica pra letra, não, que ela tá meio ruimzinha mesmo. Agrupamento. Beleza, então vamos lá. Bom, o grupamento é simples, né? Vamos supor que você tenha lá, por exemplo, uma expressão do tipo AX mais AY, certo? Mais BX mais BY. O que você pode fazer aqui então? Você pode pôr em evidência aqui o A. Ó, esse A com esse A aqui, você põe em evidência. Vai ficar A que multiplica X mais Y. Certo? Mas aqui você pode colocar o B, ó, em evidência. Então fica B que multiplica... Esse B ficou feio demais, rapaz. B que multiplica X mais Y. Opa, olha que interessante o que aconteceu aqui. Olha que legal. Você percebe que o X mais Y, ele está nos dois termos, né? Ó. Ou seja, se ele está nos dois termos, você pode pôr ele em evidência. Você colocar o X mais Y
em evidência. Nossa senhora, hein? É difícil hoje. X em evidência. O que vai acontecer? Quem que sobrou desse lado? Desse lado sobrou A e desse lado sobrou B, né? Então vai ficar A mais B. O que você fez então? Você agrupou novamente aí, certo? Os fatores que são comuns. Então isso que é um agrupamento. É como se você colocasse em evidência duas vezes, né? Você pôs aqui um A evidência e um B evidência. E apareceu um outro termo que você pode pôr em evidência, ó, que é o X mais Y. Então isso que é agrupar, certo? Bom, vamos fazer aqui alguns exemplos, vai. Para você poder ver se entendeu. Beleza? Então exemplo aqui, exemplo 1. Vamos lá, X mais BY. AX mais BY mais AY mais BX. Certo? Então a gente vai agrupar aqui. É o de cima, né? Mas vamos fazer de novo, vai. Nunca de novo. Sempre bom treinar, né? Vai ficar AX mais AY. Você põe agrupa os que são A, né? E agrupa os que são B, ó. BY, certo? Então ficou isso daqui. Você vai colocar um A em evidência. Vai ficar X mais Y. Mais, depois um B em evidência. Fica X mais Y. Conclusão. Você vai agora colocar o X mais Y em evidência. Aí fica vezes A mais B, tá? Ok, então a gente relembrou aí o de cima. Beleza? Muito bem, vamos fazer um segundo exemplo. De branquinho. Segundo exemplo. Bom, segundo exemplo a gente tem, por exemplo, aqui AX. Um AX. Opa. AX mais. Traz menos Y menos X. AX menos Y menos X. Certo? Mais AY. Olha que interessante esse. Mais AY. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar lá o AX pertinho do AY. E ficou aqui, vamos colocar esse menos X mais Y. Ó. O que eu fiz aqui? Eu pus o menos em evidência para os dois, ó. Certo? Então, na verdade, agora eu posso colocar o A em evidência. Fica X mais Y. E menos, é como se fosse 1 aqui na frente, ó. Tá vendo? Menos, você pode colocar 1 aqui na frente. Né? Ó, 1 que multiplica X mais Y. Então, na verdade, esse cara aqui ficou o quê? Agora você coloca novamente, agrupa, né, o X mais Y, ó, X mais Y, vezes o A menos 1. Tá aí, certo? Mais um caso de fatoração por agrupamento. Belezinha? Vou fazer mais um modelo, né, vamos dizer assim, ó. Então depende muito da sua visão, né? Terceiro exemplo. Temos lá, olha que interessante, 12, né, aliás, BX mais 3BY menos 8x menos 2y. O que eu vou fazer aqui? Ó? Tá vendo aqui esses dois termos? Vou colocar aqui o 3b em evidência, ó, porque o 3b está presente. Porque, o que é o 12b? 12b é 4 vezes 3 vezes b. Então eu posso pôr aqui dentro, tem um 3b aqui dentro. Aqui tem um 3b também, então eu posso pôr 3b em evidência. Eu ponho o máximo que eu conseguir, né, de fator. Então ficou 4 aqui, x, que sobrou, né, mais y. E aqui eu posso colocar aqui em evidência, eu posso colocar, por exemplo, o menos 2. Tá? Se tem menos aqui, pessoal, em dois termos, por exemplo, geralmente você coloca o menos em evidência, tá? Fica mais fácil. Ó. Menos 2 vai ficar 4x desse lado, mais y desse lado. Olha que interessante, o que aconteceu? Então você tem que meio que arrumar uma maneira de fazer surgir, de fazer aparecer aqui termos que são iguais, né? Para você poder agrupar, tá bom? Então, na verdade, a gente vai ter aqui, ó, você pode colocar agora o 4x mais y em evidência e vai ficar o 3b menos 2 aí. Beleza? Bom, legal, né? Essa técnica.
Uma outra técnica que a gente usa para fatorar também é a chamada fatoração por artifício, que é tipo raciocínio, tá? Essa aqui envolve um raciocínio que você tem que arrumar matematicamente. Raciocínio. Você tem que arrumar matematicamente a expressão. Essa é um pouquinho mais complicada. Por exemplo, assim, ó, eu tenho lá. Como é que seria isso, senhor? Seria o seguinte: eu tenho lá, por exemplo, um cara assim, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Um trinômio do quadrado perfeito. Opa, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar assim. Eu posso colocar que esse cara é a mais b ao quadrado menos c ao quadrado. E aí você tem que lembrar lá do que? Da técnica de produto notável. Ó, o que é isso daqui? Como é que eu posso abrir isso? Né? Lembra da diferença de quadrados? É a mesma coisa, é uma diferença de quadrados. Então vai ficar a mais b mais c, que multiplica a mais b menos c. Tá aí. Certo? Vou fazer aqui um exemplo. O problema, galera, desse tipo de raciocínio, né, dessa fatoração, é você enxergar que o cara é um trinômio do quadrado perfeito. É isso que tá, aí que vai estar a pegada. Tá? Então, isso que vai complicar um pouquinho para você, ó. Vou fazer aqui um exemplo para você entender melhor essa dificuldade aí que tem, né, nesse caso de fatoração. Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse cara aqui, x ao quadrado menos 2x, aliás, mais 2x, perdão, menos 8. Eu quero fatorar esse cara aqui. Isso é um trinômio quadrado perfeito? Não é. Mas eu posso fazer aparecer ele aqui. Por exemplo, o que eu posso... Esse 8 aqui, ó, eu posso falar que o 8, aliás, que esse menos 8 é a mesma coisa que menos 9 mais 1? Eu posso. Menos 9 mais 1 é 8. Então eu posso escrever matematicamente a expressão de outra maneira. Ou seja, x ao quadrado menos 2x, aliás, perdão, mais 2x menos 8 é igual a x ao quadrado mais 2x, certo? Mais 1 menos 9. Mesma coisa. O que eu fiz aparecer aqui? Eu fiz aparecer, meu amigo, um trinômio do quadrado perfeito. Esse cara aqui, na verdade, o que ele é? Ele é x ao quadrado, aliás, perdão, ele é x mais 1. Esse cara aqui é x mais 1 elevado ao quadrado. Olha que interessante. Então, na verdade, né, o que acontece? Esse meu x quadrado mais 2x menos 8 é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado menos 9. Mais 9 é 3 ao quadrado, então ficou x mais 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado, ou seja, nós caímos de novo numa diferença de quadrados. Então, na verdade, isso daqui, meu amigo, vai ser x mais 1 mais 3, que multiplica x mais 1 menos 3. Ah, que beleza! Então, na verdade, o seu x quadrado mais 2x menos 8, ele vai ser x mais 1 mais 3, que é a mesma coisa que x mais 4, que multiplica x mais 1 menos 3, que é a mesma coisa que x menos 2. Pode fazer a distributiva que você vai encontrar isso daqui. Olha que interessante, então, esse tipo de fatoração. Então, a única dificuldade desse tipo de fatoração é o quê? É que você tem que raciocinar, né? Você tem que pensar nisso daí, tá bom? Tem que pensar em pegar um número e abrir ele dessa maneira para poder fazer surgir aqui, né, um trinômio do quadrado perfeito, como a gente fez aqui em cima, trinômio do quadrado perfeito. Vamos fazer mais alguns exemplos, vai, tá? Então é um pouco mais difícil mesmo, mas tem que treinar. Treinando você consegue, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, a gente pode pensar, por exemplo, x quarta, ó, x a quarta mais x quadrado mais 1. Então como é que você vai fazer aparecer aqui um trinômio ou alguma coisa, né? O que você pode fazer aqui?
Você pode falar que esse cara aqui, ó, que esse x quadrado, o que ele pode ser? Ele pode ser 2x quadrado menos x quadrado. 2x quadrado menos x quadrado, realmente, professor, vai dar x quadrado. Vai. Não é que eu vou pensar nisso aí, então, amigo, aí que tá a questão, né? Essa aqui é a dificuldade. Então eu posso escrever esse cara como sendo x à quarta mais 2x ao quadrado, vou até arrumar aqui já, ó, mais 1, e eu vou deixar aquele menos x quadrado para depois, ó, menos x quadrado. Olha o que eu fiz aparecer aqui. Fiz aparecer o bendito trinômio do quadrado perfeito, ou seja, aqui vai ser x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Né? Mesma coisa. Beleza? Então, na verdade, isso daqui seu, ó, o que vai ser? Vai ser x quadrado mais 1 elevado ao quadrado menos x quadrado. Né? Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado. Vai ser a mais b, a menos b. Ou seja, o nosso x à quarta mais x ao quadrado, né? Que parecia um nada, né? O cara parecia, o que eu vou tirar daqui? Não vou tirar nada. Vai sim. Né? Ele vai ser, na verdade, o quê? X quadrado mais 1 mais x, que multiplica x quadrado mais 1 menos x. Tá aí. Certo? Olha que legal. Mais um exemplo, vamos lá. Interessante, né? Então, de acordo com como você arruma a coisa, ele vira um trinômio do quadrado perfeito e você pode aí brincar com isso. Não arrumou, ficou feio demais aqui. Deixa pra lá. Bom, mais um exemplo, vamos lá. Olha que legal isso daqui agora. Vamos fazer um x à quarta. X à quarta menos 45x ao quadrado mais 100. Como é que eu faço aparecer aqui um trinômio do quadrado perfeito? Bom, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode pegar esse cara. O que é o menos 45x? Vamos escrever ele de outra maneira. Ele é a mesma coisa que o quê? Que menos 20x ao quadrado menos... Nossa, ele ficou feio demais. Menos 20, ó. Isso aqui é a mesma coisa que menos 20x ao quadrado menos 25x ao quadrado, certo? Se eu pegar o menos 20x2 e somar com menos 25x2, vai dar menos 45x2, né? Por que eu abri isso daqui? Porque eu vou colocar ele agrupado para poder enxergar um trinômio do quadrado perfeito, galera. Ó, aí que tá a questão. Por exemplo, x à quarta, vou deixar aqui x à quarta. Vou pegar o meu menos 20x2, vou colocar ele aqui, ó, menos 20x2. Vou deixar ali o mais 100. E vou pegar esse menos 25x quadrado, vou pôr lá no final. Olha que interessante, o que aconteceu aqui? Mais uma vez, professor, você é um gênio, você criou aqui um trinômio do quadrado perfeito novamente. Sim, o que é isso daqui? É x ao quadrado menos 10 elevado ao quadrado. Beleza? Se você não sabe, galera, quem que vai aqui, ó, olhando para cá, tem um macetezinho para você saber quem vai aqui, tá? Se você não sabe, ó, só se pegar esse cara que tá aqui, ó, do meio, e dividir por 2, tá? É esse cara que tá aqui embaixo, ó. É menos 10 ao quadrado, tá bom? Então vai ficar x quadrado menos 10 ao quadrado. Olha que legal esse. Né? Então vai ficar, isso daqui ficou, então, x quadrado menos 10 ao quadrado menos 25x quadrado. Que na verdade é 5, né? Então você pode pensar assim, ó. Isso aqui é x quadrado menos 10, né? 5 na verdade é o 25, tá? 5 ao quadrado. Voltando aí, ele falou 5, né? Não. Aqui na verdade o 25 ele é 5 ao quadrado, né? Então x quadrado menos 10 ao quadrado menos 5x, ó, ao quadrado. Então temos uma diferença de quadrados novamente aqui, ó. Que beleza! Então x à quarta menos 45x ao quadrado mais 100 é, na verdade, x quadrado menos 10 mais 5x, que multiplica x quadrado menos 10 mais, aliás, menos, né? Já usei o mais ali. Agora você usa o menos, então menos 5x, tá aí. Beleza, galera? Então esse tipo de fatoração por artifício, por raciocínio, que é você cavar ali, né, fazer surgir um trinômio do quadrado perfeito. Perfeito?
É isso aí. E falando em trinômio do segundo grau, né? Quadrado perfeito aí. Vamos fazer o seguinte. Tem um macetezinho aqui, ó. Quando você tiver, então, um trinômio, tá? Um trinômio do segundo grau. Segundo grau, tá? Um trinômio. Lembra que trinômio são 3, tá? Trinômio do segundo degree. Grau. Beleza. Bom, o macete é o seguinte. Por exemplo, né, a forma geral de uma equação de segundo grau, você já lembra disso aí do ensino médio, né? Você pode escrever ela assim, ó, x ao quadrado menos sx, vou colocar até esse s de outra corzinha para você reconhecê-lo. Sx mais p, né? Isso aqui, se você tivesse uma equação, isso aqui seria igual a zero, né? Segundo grau. O que é esse s aqui? Esse s aqui é a soma das raízes, você lembra, né? E esse p é o produto das raízes. E você tem que lembrar, cara, isso daqui é muito importante, velho. Dá como uma expressão, ponho 3 sinais aqui, tá? De igual, não é aquele igual comum, é um igual triplo, né? E aí você lembra o seguinte, que você pegar uma equação de segundo grau, você pode fatorar ela. Por exemplo, aqui, ó. Sei lá, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, né? Então, o que eu quero? Quem que vai ser a soma das raízes? A soma das raízes é 5. Né? Então, a soma é 5. E o produto? Quem que é o produto? O produto é 6. Então, eu quero duas raízes, né? Duas raízes. Então, eu quero dois valores, cuja soma vai ser 5, 2 mais 3, e dois valores cujo produto vai dar 6, 2 vezes 3. Então, por consequência, as raízes são 2 e 3, né? Método dedutivo aí. Por quê? Porque a soma dá 5 e o produto vai dar 6. Cara, isso aqui é muito importante você saber, certo? Então, assim, o que vai dar a minha soma? Em outras palavras, né? Então, se você colocar aqui, se eu fosse escrever novamente essa equação de segundo grau, eu posso colocar ela na forma fatorada, que a gente chama, que é muito importante para você cortar ou para você poder enxergar as raízes, ó. O que então vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6? Ela vai ser x menos a primeira raiz, 2, vezes x menos a segunda raiz, que é 3. Cuidado aqui, que o nosso a aqui ele é 1. Ó. Como ele é 1 aqui, ó, ele aparece aqui na expressão na frente, ó, ele é 1. Tá? Se ele fosse 2 aqui, teria que aparecer o 2 aqui na frente. Então toma cuidado com isso. Esse 1 ficou feio para burro, vamos trocar. Aqui. Beleza? Então a mesma ideia eu posso aplicar aqui, né? Ou seja, quem que vai ser então o x ao quadrado menos sx mais p? Né? No meu caso, aqui eu estou falando para você que o s ele vai ser a soma de dois valores, a mais b, e o p ele vai ser um produto de dois valores, que vai ser a vezes b, tá? Ficou feio esse b aqui. A vezes b. Então, na verdade, cara, isso daqui, x ao quadrado menos sx mais p, é a mesma coisa que x mais... Aliás, perdão, x menos, né? A que multiplica x menos b, onde a e b são as raízes, né, desse meu trinômio do segundo grau. Tá bom? Então, é bem tranquilo, né, isso daqui para você, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho lá, vamos fazer um outro exemplo em relação a isso, né? Então, aqui um exemplo. X ao quadrado menos 2x mais 1. Olha que interessante esse. Então eu quero dois valores cujo produto vai dar 1 e a soma vai dar 2. Né? A pergunta é, né, quem são as raízes aqui? Dois valores cujo produto vai dar 1 e a soma vai dar 2. Ou seja, é 1 e 1. Então, na verdade, isso daqui você pode fazer o quê? Você pode reescrever isso como sendo x menos 1 que multiplica x menos 1. Olha, professor, então caiu num quadrado perfeito, num trinômio quadrado perfeito, caiu. Ou seja, o que é isso aqui? Né? Ó, é x menos 1 ao quadrado, que é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é a mesma coisa. Olha que interessante como é que as coisas se unem agora, né? Bem legal isso. E tem uma outra coisa interessante aqui, que é para finalizar essa aula, que é o seguinte. Se, isso é legal, se S, a soma ao quadrado,
for igual a 4 vezes o produto, eu posso afirmar que o meu trinômio ali ele é um quadrado perfeito. Tá? Trinômio do quadrado perfeito. Igual esse exemplo nosso aqui, ó, que nós fizemos. Esse trinômio aqui, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Você pegar a soma, quem que é a soma? A soma, ela é 1 mais 1, 2, né? Então a soma aqui é 2, ó. A soma é 2 e o produto é 1, certo? Então a soma é 2, né? Então vamos fazer 2, né? E o produto vai dar 1. Então vê se bate aquela regrinha ali, né? Soma é 2 ao quadrado, né? Então S ao quadrado dá 4. E 4P, o produto é 1, né? Então 4 vezes 1 também dá 4. Então, na verdade, S ao quadrado, que é a soma ao quadrado, 2 ao quadrado, é igual a 4 vezes o produto, que é 4 vezes 1. Então, conclusão. Esse meu trinômio, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Eu posso convertê-lo, né, num expoente ao quadrado. Quer ver um outro exemplo? Só para poder finalizar legal. 4x, aliás, x ao quadrado menos 4x, menos 4x mais 4. Será que ele vai ser um trinômio do quadrado perfeito? Vamos ver. Quem que vai ser a soma? A soma é 4. O produto também é 4. Então a soma é o quê? A soma é 4 e o produto também é 4. Ou seja, vamos ver quanto vai dar a soma, né? Soma ao quadrado, mesma coisa que 4 ao quadrado, que dá 16. 4P é 4 vezes 4, que também dá 16. Conclusão, S ao quadrado é igual a 4P. Se isso acontece, 4P. Então, se isso acontece, ou seja, esse carinha, esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito, né? E ele é mesmo, né? Se você pegar aqui, ó, o que vai ser isso? Vai ser x menos 2 elevado ao quadrado, que é x menos 2, x menos 2. Bom, galera, é isso aí. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se gostou, dá aquele like e ajude o canal aí a divulgar mais conhecimento para o mundo. Beleza? Um grande abraço. Não esqueça de ver a aula de exercícios de fatoração, deve estar no final do vídeo, tá bom? E que a força esteja com você. Um grande abraço.